Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu converso com o professor universitário Vinícius Montgomery sobre o tema O Poder do Hábito. Esse é um título do livro cujo autor é o Charles Duhigg. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu convido você a se inscrever. E se você gostar do vídeo, dá um joinha. Você vai ajudar o YouTube a recomendar este vídeo para outras pessoas. Vinícius, muito obrigado por aceitar o meu convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao meu canal. E eu já começo a entrevista te perguntando: por que criamos hábitos? Tudo bem com você? Ô, Matheus, tudo bem? Comigo tá tudo certo. Então, vamos falar sobre esse livro, né, que é um livro bem interessante e tenho certeza que quem gostar do vídeo e quem, né, for ler esse livro vai gostar também muito, porque é muito bacana. Então, já respondendo a sua pergunta, por que criamos os hábitos, né? Na verdade é o seguinte, o cérebro humano ele foi programado para economizar energia, né? Então, assim, hoje é muito fácil a gente conseguir, né, se alimentar. Você está com fome, você, né, vai na sua cozinha, prepara alguma coisa, ou vai ali num supermercado e compra, tudo muito, muito facilitado. Mas no passado, né, na épocas bastante remotas, nem sempre foi assim. Então, assim, era decisivo para a sobrevivência do homem economizar energia, né? E então o nosso cérebro ele foi preparado para isso, né? Então, assim, a ideia do hábito, né, é fazer com que algumas tarefas, né, que a gente precisaria ter muita atenção, a gente deixa de ter atenção e isso vira um hábito, né? E ao deixar de ter atenção, a gente está economizando energia. Então, assim, por isso que em torno aí de 40% das atividades que fazemos, né, todo dia, as atividades diárias, se tornam hábitos. Então a gente faz meio sem prestar atenção, né? Fica automático, no piloto automático, né? Isso por um lado é muito bom, né? Porque a gente de fato economiza energia e se concentra naquilo que traz perigo ou aquilo que é importante naquele momento. Mas por um outro lado, né? Isso também é perigoso porque em algumas situações isso nos leva para zona de conforto, né? E quando a gente está na zona de conforto, muitas vezes a gente se acostuma com aquilo ali e deixa de evoluir também, né? Então tem esses dois lados interessantes aí dos hábitos, né? Legal. E dentro dessas atividades que você acabou de falar, ele menciona no livro o hábito de escovar os dentes. Explica um pouco mais sobre isso. Essa história de escovar os dentes é muito interessante, né? O autor ele mostra que por volta do ano de 1900, apenas 7% dos americanos eles tinham o hábito de escovar os dentes, né? E só que isso estava virando um problema nacional, porque as pessoas perdiam os dentes, inclusive na Primeira Guerra Mundial, né? Havia uma preocupação grande aí com os americanos perdendo seus dentes e, claro, sofrendo dor por causa disso, né? E aí, claro, dificultaria estar na guerra, né? Então havia uma necessidade de melhorar a saúde bucal das pessoas, né? Então aí uma empresa americana chamada Pepsodent, ela teve a ideia, né, de criar um hábito, né, o hábito de escovar os dentes. Só que depois nós vamos falar sobre isso. Precisa sempre ter um gatilho, né? O livro chama de gatilho ou de deixa para que o hábito aconteça. E aí, qual foi o gatilho que essa empresa criou? Na verdade, criaram dois gatilhos aí, né? Primeiro, colocou aquela sensação de refrescância quando escova os dentes, né? E depois criou a espuma, né? Porque nas primeiras pastas de dente que existiram, né? Não tinha nem a refrescância e nem a espuma, né? E aí, quando eles começaram a colocar isso e a fazer comercial que isso branqueava os dentes e que isso mostrava uma pessoa mais bonita, mais saudável, né? Aí o hábito se alastrou e depois, alguns 10 anos depois, 65% já da população americana já estavam escovando os dentes, né? Então é muito interessante a história aí, né? Da criação dos hábitos, né? Então é bacana isso aí. Nossa, muito legal, muito interessante mesmo.
E o livro também tem outro ponto importante, que ele fala sobre o loop do hábito. O que seria isso? Isso. Então, eu acho que a ideia central, né, do livro é exatamente essa, entender o loop do hábito. Né? Então, o autor ele mostra o seguinte: primeiro, sempre tem a deixa ou o gatilho, né, que são situações, por exemplo, um horário do dia, um local, uma conversa com uma pessoa que isso é a deixa, isso é o gatilho que dispara o hábito. Né? Por exemplo, a gente vai falar depois mais para frente, mas um hábito negativo, por exemplo, vamos dizer, fumar, né? Então, assim, o que pode disparar o hábito de fumar? A pessoa ficar estressada, por exemplo. Né? Então, o gatilho ou a deixa dispara o hábito. Aí você vai, né, cria uma rotina, né, que é a segunda parte aí do loop, né? E essa rotina eu vou lá, né, fiquei estressado, vou lá, né, uso o cigarro. Né? Então a minha rotina é usar o cigarro. E aí a terceira parte é a recompensa, ou seja, aí a pessoa fica satisfeita, ou ela fica calma, ou ela fica feliz, né? E só que aí o cérebro da gente ele se acostuma com essa recompensa positiva, né? Com essa satisfação naquele momento. E aí então ele fica forçando a gente a repetir esse loop, né? Aí de novo ele gera novos gatilhos, aí a gente repete, né, esse hábito, ele gera recompensa. E aí a gente fica preso nesse loop, né, e se acostuma. E depois que virou um hábito, Matheus, aí é muito difícil de mudar, né? Porque aí ele automatiza esse processo, o cérebro automatiza esse processo. Sim. E pegando esse exemplo do cigarro, que aí nós consideramos um hábito ruim, e explica melhor o que o livro fala sobre como mudar um hábito ruim. Então, a grande dica do autor é o seguinte, né? Para você mudar um hábito ruim, você precisa criar novos hábitos, né? Ou mudar os gatilhos, né? Então você pode, por exemplo, mudar os gatilhos, né? Vamos dar um exemplo. A pessoa ficou estressada, ela deixa ali, por exemplo, uma roupa de caminhar, né? Então, em vez dela pegar o cigarro, é lógico que no começo isso vai exigir um esforço, né? De fazer algo diferente, de quebrar, né? Essa rotina. Então ela vai ter que, por exemplo, deixar uma roupa ali de caminhar, um tênis de caminhar. A hora que ela ficar estressada, ao invés de pegar o cigarro, ela coloca a roupa de caminhar e vai caminhar, né? Então aí, se ela fizer isso algumas vezes, ela lutar contra, né, a vontade ali, né, o natural ali, o hábito natural, e fizer isso algumas vezes, daqui a pouco isso vai virar uma rotina, né, de caminhar, e o caminhar vai trazer satisfações, né? Vai trazer uma recompensa. E aí o cérebro se acostuma com isso, e aí de repente ela está substituindo aquele hábito considerado ruim por um hábito, né, saudável, vamos dizer assim. Né? Então é bem interessante é difícil, mas é bem interessante essa possibilidade de conseguir mudar um hábito, né, substituir um hábito ruim por um hábito saudável, por exemplo. Sim, eu me lembro que eu tive contato com algumas pessoas que fumavam. Sim. E uma das pessoas muito próximas a mim seria o meu tio. E aí o médico recomendou que para parar de fumar seria interessante mascar um chiclete, Isso, o livro comenta sobre isso. né? Você tomar uma água quando der vontade de fumar. Aí eu acho que essa prática, de que eu estou dando exemplo, já está muito dentro da sua explicação. Ele Sim, está transformando o hábito. Ao invés de fumar, eu vou tomar água. Ao invés de fumar, eu vou mascar um chiclete. Então, esse é muito interessante, né? isso. E o livro também fala sobre hábitos angulares. O que seriam isso? Isso, os hábitos angulares ou hábitos mestres, né, que o livro comenta, eles são hábitos bem interessantes. O próprio caminhar que a gente já citou, né, praticar uma atividade física, por exemplo, a leitura de um livro, né, são hábitos considerados angulares. Por quê? Quando a gente treina o cérebro a, vamos dizer assim, criar hábitos saudáveis, né? E isso acaba gerando recompensas que talvez a gente não tivesse antes experimentado, né? Por exemplo, vamos pegar esses dois exemplos aí, do caminhar e da leitura. Você começa a caminhar, você começa a perceber, por exemplo, que de repente seu sono ficou melhor, de repente a sua alimentação ficou melhor, de repente você perdeu peso, né? Então aí essas consequências do caminhar, né, que são aí as recompensas positivas que você não tinha experimentado antes, isso te estimula a criar novos hábitos, né, positivos.
né? A mesma coisa a leitura, você começa a ler, de repente você começa a ser uma pessoa que entende melhor as coisas, né? E como você não tinha experimentado isso antes, né? Isso te estimula a ler mais, a estudar, ou seja, os hábitos angulares são aqueles hábitos que disparam recompensas que não foram experimentadas ainda e que por isso, né, estimula a gente, o cérebro da gente a buscar coisas novas o tempo todo e coisas positivas. Então isso acaba melhorando vários outros aspectos da vida, né? E então aí quer dizer, aí a pessoa tem uma vida mais saudável, que é o objetivo de todo mundo, né? Vinícius, lá no livro, ele fala sobre um teste muito interessante, me chamou muita atenção, que é o teste do marshmallow. Conta para o pessoal que está nos assistindo que teste foi esse. O teste do marshmallow é bem interessante porque ele mostra ali como a gente pode criar um hábito, né, de autocontrole. Então, qual que é a história? Uma pessoa, um adulto, né, ele vai com algumas crianças, né, e coloca ali para as crianças alguns marshmallows, né, que é uma guloseima gostosa, né, que normalmente todas as crianças gostam, e ele põe a seguinte situação, né, se vocês não comerem o marshmallow até eu voltar nessa sala, né, e aí essa pessoa adulta vai sair da sala, as pessoas poderiam ter condições de ter mais um, elas ganhariam mais um marshmallow, né, em vez de ter um só, teriam dois, né. E aí o que acontece? Essa pessoa sai da sala, né? E quando volta, algumas crianças, no meio daquelas, né, crianças escolhidas de forma aleatoriamente ali, algumas delas conseguem aguentar o tempo, né? Ficar aquele tempo ali que o adulto saiu da sala até voltar sem comer. E aí com isso ganha um segundo marshmallow. Né? E aí, o interessante é que quando a gente tem esse autocontrole já desde muito criança, ou seja, vai treinando isso desde muito criança, quando a gente se torna um adulto, né, fica mais fácil a gente se controlar em determinadas situações e evitar esses hábitos ruins, né, que a gente comentou aí de fumar, né, e outros hábitos que possam aparecer aí negativos, que acabam prejudicando a vida saudável aí das pessoas. Então, e aí depois que essas crianças, né, o teste ele continuou quando as crianças se tornaram pessoas adultas, elas passaram a ter hábitos saudáveis, né? Por exemplo, um hábito de praticar atividade física, de estudar, de economizar dinheiro e coisas do tipo, né? E que são hábitos aí que ajudam a pessoa a viver melhor, né? Legal, muito interessante essa história. Então, você que está nos assistindo aqui, ficou alguma dúvida? Você quer comentar sobre algum hábito? Vai ser muito bem-vindo, né? E, Vinícius, muito obrigado mais uma vez por esse bate-papo. Foi muito produtivo, muito legal. E com certeza nós faremos uma próxima entrevista. Matheus, eu que agradeço, né? Eu acho essa ideia da gente comentar alguns livros bem interessantes, né? Porque estimula o pessoal a ler o livro, né? A gente pode estar falando aqui muita coisa bacana do livro e a gente sabe que tem vídeos, né? Falando na internet sobre os livros que a gente está comentando, mas, gente, nada igual ao ler, né? A ler o livro de verdade, né? Porque aí tem muito mais detalhes do que a gente possa estar comentando aqui. Mas muito interessante, né? Convido vocês a curtir o vídeo aí, né? Esse vídeo e os outros, e também a ler, né? Porque é muito legal, muito interessante. Obrigado, então, né? E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.